Fuck you, Elon Musk. Vamos ouvir o que disse ela num evento. Essa consideração que eu queria fazer é que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Elon Musk respondeu nas redes sociais, não sei se a gente tem aqui para mostrar, mas ele respondeu nas redes sociais. Eles vão perder a próxima eleição, foi como ele respondeu a esse xingamento de Janja. Esse assunto está sendo absurdamente explorado, principalmente pelos integrantes da extrema-direita, da direita aqui, dos apoiadores de Elon Musk no Brasil, e isso envolve muitos bolsonaristas, vamos dizer assim, né, Thales? E aí, essa repercussão, hein, Thales, de Janja xingando Elon Musk? Olha, a Janja precisa entender que ela não pode protagonizar um evento como esse. Quer dizer, foi uma barbeiragem monumental, um pouco por esse espírito da Janja de tentar ser protagonista em momentos que não deve ser. Eu acho que é compreensível que a Janja tenha posições, inclusive posições firmes. A Dilma falava que exigem das mulheres que sejam muito mansinhas, muito educadinhas, e isso é machismo. Então, a Janja tem direito de ter posições firmes, mas não pode querer protagonizar um momento desses. Acabou falando uma besteira, xingando um palavrão, colocando o governo atual numa situação que parece. Eu vejo menos problemas com o Elon Musk, com o Trump, e mais problemas internos, porque fica parecendo o que o Bolsonaro fazia, que era falar palavrão o tempo inteiro. Então, a Janja tem que parar de protagonizar. Mas ela tem certa razão, por exemplo, quando ela reclama que existe um machismo, digamos assim, e não querer dar a ela um espaço, por exemplo, dentro do Palácio do Planalto, do gabinete, um gabinete do Palácio, como outras primeiras-damas de outros países têm. Isso é uma reclamação razoável. E eu diria que não é machismo, mas é um purismo falso que alguns países, algumas nações, especialmente latino-americanas, têm. Não há por que a primeira-dama não poder responder algumas cartas de ofício, não ter uma equipe que funcione. Então, eu acho que isso aí ela tem razão, mas tem total, ela agora pisou na bola redondamente, atrapalhou o presidente. O próprio presidente chegou a dizer que, olha, não é o caso da gente aqui ficar brigando com o Donald Trump, ou com Elon Musk, ou com ninguém. Não citou os nomes, mas não é o caso. Deu uma, sem citar nem o nome dela, nem a situação, ele, na verdade, deu um toque, dizendo, não é isso que eu quero. O que o Brasil precisa é ter uma conversa de Estado, de presidente para presidente, com questões pragmáticas. E aí a Janja pisou na bola feio. Situação, né? Porque ela acabou soltando essa frase ali no improviso, só que a gente nem está falando apenas agora de alguém que comanda, né, uma rede social, que é um bilionário. Estamos falando de um futuro integrante do governo de Donald Trump, né, Josias? Eu acho que em relação ao Elon Musk, teve aí uma situação bem constrangedora. Você acha que a Janja errou ao falar isso publicamente? Ou faz parte mesmo? Ela pode ter essa liberdade de fazer um xingamento como esse num evento de tamanha importância? Não, não tem essa liberdade, né? Afinal de contas, é a mulher do presidente e a mulher do presidente tem toda a atenção, tem todos os holofotes sobre si e, em certa medida, ela compromete com as suas ações e com as suas declarações a gestão do marido, né? Nesse caso específico, há um esforço enorme do Itamaraty para estabelecer um relacionamento mais próximo possível do normal, mais pragmático com o futuro governo do Donald Trump. E sabemos todos que o Elon Musk é hoje
o principal conselheiro do Trump, ganhou um cargo do Trump no governo, e, evidentemente, as declarações da Janja dificultam essa tentativa do governo, essa negociação diplomática do governo. Agora, a Janja está adotando um comportamento que não vai parar, né? Ela se auto-atribuiu um papel que precisa ter uma consequência, né? Não estava no script, por exemplo, a fala dela nesse debate de sábado. Era um debate sobre desinformação, ocorrido ali no G20 social, e ela não estava no palco, não participava do debate. Ela requisitou o telefone da plateia, o microfone da plateia, para fazer a sua intervenção. E, numa fala de 6 minutos, a Janja mandou o Elon Musk se autofornicar, taxou de bestão o homem-bomba que se explodiu na frente do Supremo e chamou Alexandre Moraes, tratou Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, como um grande parceiro na questão das fake news. Isso foi o ápice de uma semana apoteótica para a Janja. Nessa semana, ela fez e aconteceu ali às margens da cúpula do G20, inclusive em eventos que deveriam ser protagonizados pelo marido dela, né? E numa entrevista à CNN, a Janja se meteu numa saia justa com a Marina Silva, disse: temos total capacidade para explorar petróleo na foz do Amazonas sem prejudicar o meio ambiente. Ela se colocou, de alguma maneira, acima da esplanada dos ministérios, disse: acho que quando eu ligo para um ministro, talvez não seja só a Janja falando, talvez eu esteja sendo a voz de milhares de mulheres. E atribuiu ao machismo o fato de não dispor de um gabinete no Palácio do Planalto. A primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete, outras diversas primeiras-damas também têm. Em setembro, a Janja foi a Nova York para representar o governo num painel sobre fome na Universidade de Colômbia. Todos sabem que isso seria uma atribuição mais lógica se fosse destacado o ministro que cuida disso no governo, o Wellington Dias, ministro de Desenvolvimento e Assistência Social. Em março, a Janja teve, num encontro sobre mulheres na ONU, falou na condição de socióloga. Agora, o governo a Folha requisitou os dados para saber o custo dessa viagem, o governo se negou a divulgar. O governo também tem uma ministra das mulheres, ministra Cida, né? A Janja esteve no Catar para um evento sobre educação, assunto que também estaria mais bem representado ali o Camilo Santana, ministro da Educação, né? Foi a Paris para representar o governo nas Olimpíadas, a ministro dos Esportes, a vice-presidente da República. Então, a Janja se auto-atribuiu uma série de incumbências e fica claro que ela já dispõe da presunção de poder. Ela já dispõe da presunção de poder. Só falta receber um cargo público. O Lula deveria dar um cargo a ela. Ela acha que merece um gabinete? Mais do que isso. Ela está agindo como se tivesse um cargo no governo, como se fosse uma autoridade. Está falando sobre da exploração do petróleo na foz do Amazonas até assuntos relacionados às mulheres no governo. Ela deixa claro que telefona para ministros, que conversa com ministros e se considera uma representante das mulheres. Então, o Lula deveria dar a ela um cargo de assessora especial no Palácio do Planalto, até ministro. O Lula pode fazer, tem poderes. A Janja diz, ela atribui ao machismo o fato de não ter um gabinete no Planalto. Então, está chamando na prática de machista o marido dela, que é o Lula, que ouviu conselhos do chefe da Casa Civil, Rui Costa, no início do governo, para que não desse um cargo à Janja, porque isso a colocaria ao alcance de qualquer deputado do Congresso, que podia requisitar a presença dela nas comissões. E com a oposição que há hoje no Congresso, não há nenhuma dúvida que a Janja seria convocada a miúde para dar explicações no Congresso. Agora, é preciso que as coisas tenham lógica, né? Então, se ela tem a presunção do poder e se comporta como uma assessora do governo, até como ministra do governo, ministra sem pasta, é razoável que ela tenha um cargo, que o Lula tenha a coragem de dar a ela um cargo. Ou, do contrário, ela precisa se retrair, porque não há machismo maior, Fabíola, do que imaginar que
uma mulher tem a presunção de autoridade, de poder, apenas por ser esposa do presidente. Não está na Constituição nenhuma atribuição à primeira-dama, ao primeiro cavalheiro, em caso de eleição de uma mulher no Brasil. Mas, se ela acha que tem que ter atribuições, o Lula deveria ter a coragem de nomeá-la e arcar com as consequências desse gesto, dessa nomeação. O que não dá para ficar essa zona cinzenta em que a Janja se comporta como autoridade sem ter o poder efetivo, fica distante das consequências formais das coisas que faz e diz. Se é para dizer e fazer, é preciso que ela seja formalmente nomeada assessora, ministra, o que o Lula achar mais conveniente. Aqui recebendo muitas mensagens no nosso chat, inclusive, as pessoas